Pessoal, vamos lá. Agora é o seguinte, esse aqui é o painel legal, tá? Não estou dizendo que o painel anterior era chato, nem que o próximo era. Só estou dizendo que esse aqui é o painel legal, tá? Então, assim, é o famoso painel No Prep Needed. Eu sei que o Reginaldo está perguntando, mas o que o cara me chamou para falar lá, né? Então, eu vou dar um passo atrás aqui, vou pedir para ambos se apresentarem, mas eu vou abrir o painel da seguinte forma. Nós estamos os três sentados aqui porque a gente tem uma paixão em comum. E algumas pessoas dão sorte na vida de trabalharem com aquilo que amam, porque tem uma grande diferença de você amar o que faz ou fazer o que ama. Né? Tem gente que vai trabalhar em banco, com finanças, e ama o que faz, porque o negócio é legal, mas não faz o que ama, ele de fato ama mexer com tecnologia. Então, o Pedro e o Reginaldo, eles têm essa uma coisa em comum, e é uma coisa em comum que eu não tenho, tá? Qual que é ela? E eu não tenho por uma razão muito simples. Quando lançaram essa coisa, que é o nosso Vision Pro, eu estava no final da minha viagem para a Disney, então o Mickey Mouse já tinha levado todas as minhas reservas, não dava para pegar on top of a Disney trip, comprar um device de $4.000. Né? E aí você pensa, cara, um device de $4.000, 5 mil sensores embarcados, pelo amor de Deus, né? Que estão inventando aqui? E você começa a entender determinados aspectos sobre aquele device e você entende que ele não é um complemento aos seus devices. Ele é efetivamente ou potencialmente um substituto. Potencialmente porque de uma ótica comum, né, de tecnologia, a gente fala, será que vai dar certo? Será que vai flopar? Mas quando a Apple entra, tipicamente não flopa. Tá? Não com a quantidade de recursos que eles alocaram nesse segmento. Então, de novo, assim, voltando aqui à origem do painel, a ideia foi, né, além de ter a oportunidade de apresentar os dois founders extraordinários que a gente trouxe recentemente para o portfólio, a gente tem essa paixão comum. Então, os dois têm um Vision Pro, fizeram uso do device, e isso é o famoso mind bending. Né? Você tinha uma visão do uso daquela tecnologia, você efetivamente, quando pegou pela primeira vez a Apple Store e abriu, você entendeu, pô, não é só para virar aquele aplicativozinho de que bebe cerveja, né? Isso aqui vai virar uma loja de soluções. Então, assim, a gente está num momento muito interessante da tecnologia, levou muito tempo para chegarmos aqui. E só mais uma palavrinha, antes de eu pedir para que ambos se introduzam, se apresentem mais uma vez e falar, como a gente já conhece vocês, principalmente dessa paixão por VR. Acho que tem que vir do coração, tá? Por isso que eu brinquei que é o painel mais legal. Mas, então, assim, a gente não sabe o que vai ser dessa indústria. E essa indústria, o Fábio fala isso muito bem. Ela é too early, too early, too early e, de repente, too late. Eu não sei se a gente está no momento too late. Tá? Não sei, eu não tenho isso para trazer para vocês. Mas, como investidor, o que a gente faz? A gente tem que outlive the thesis. Tá? Então, o Fábio, o Thomas e eu, nós somos cofundadores da Indicator. A gente brinca que a gente vai estar na Indicator daqui a 20 anos com cabelo... a única diferença é que a gente vai ter mais cabelo branco. E talvez o Mauro tenha um pouquinho menos de cabelo do que ele tem hoje. Mas a gente é uma sociedade que não se vê em outro lugar a longo prazo. Tá? E com isso, as teses que nós trazemos para dentro do portfólio, eventualmente, o tempo vai permitir que elas deem certo. Tá? A gente não está aqui para fazer market timing, a gente está aqui para encontrar tecnologias que vão mudar o comportamento da sociedade, e com isso eu vou pedir, talvez, Pedro, você se apresentar brevemente, fala dessa paixão por VR, e na sequência, Reginaldo, por favor. Bom, então, a minha paixão por VR, eu sou o Pedro, né, eu já me apresentei anteriormente, então acho que vou pular essa parte. Sou o CEO e cofundador da Nitia. E aonde que veio essa paixão por VR? Na verdade, eu cresci não jogando muito videogame, eu não metia muito com essas tecnologias, pude assistir televisão bem tarde e realmente até bem tarde eu não tinha muito entendido o que era isso. Até por trabalho com clientes, comecei a me meter nessa tecnologia. E a primeira vez, acho que foi 2019, 2020, a gente montou um projeto. Na época, a gente estava usando uma outra plataforma, né, que existe, que foi criada pela Mozilla. E a gente fez uns eventos assim, usando essa tecnologia. E eu comecei a usar em multiplayer.
E aí caiu aquela hora, sabe aquela hora que cai uma ficha, assim, porque realmente eu tinha sido empreendedor antes, aí eu parei, aí a gente cofundei o fundo, aí eu falei, não vou mais ser empreendedor, vou voltar um tempo mais, né, tomar conta da família, né, quando você é empreendedor sabe como é que é, né? Aí, tipo, beleza, eu tava lá fazendo uma consultoria, aí na hora que eu comecei a mexer nessa tecnologia, sabe quando deu aquela coisa, tipo, putz, isso aqui vai mudar tudo. E aí eu não conseguia mais parar de pensar, né? Aí a obsessão caiu desde esse momento, e aí eu comecei a entender. E a grande questão que eu acho que é muito interessante da gente pensar é que, tipo, o Vision Pro já traz isso um pouco, que é a realidade mixa, né? Mas realidade aumentada, vai ser tipo... Sim, o VR é um grão de arroz do que é a realidade aumentada, né? Porque quanto tempo o ser humano passa no celular? 8 horas por dia, sei lá, 7 horas por dia, dependendo no Brasil, acho que é bem alto. Mas o potencial tempo que uma pessoa vai poder continuar usando um óculos, que a maioria das pessoas já usam, e esse óculos traz uma realidade, né, digital pro dia a dia, isso assim, é muito grande. Toda hora acordada você vai estar conectado com alguma coisa, né? Legal. Bom, me apresentei aqui mais cedo também, Reginaldo, novamente. Minha história é um pouco diferente. Eu já, ao contrário, nasci enfiado dentro de videogame. Com 12 anos eu estava com o Game Boy embaixo da coberta ali, escondido da minha mãe jogando, com ele virado para cima, né? E eu ficava imaginando, porra, imagina um dia que eu não precisava ficar com a mão segurando o negócio, eu olhando para cima e o negócio funcionando. Vai ser maravilhoso, né? Então, desde daquela época eu já pensava assim, sempre muito conectado com tecnologia, sou entusiasta mesmo de tudo isso, é meu passatempo, inclusive, às vezes eu quero, preciso dar uma relaxada aqui, eu vou misturar, me enfiar aí nesses temas de uma forma geral, mas o VR sempre ali no topo das minhas prioridades. O meu primeiro contato efetivo com VR real, porque há algum tempo já tenho aqueles aparelhos que você colocava o celular e tinha ali uma experiência, mas eu até diria, eu dizia à época, né, que era o pessoal, estava colocando o pessoal para ter uma primeira experiência, sendo uma experiência muito ruim, ia limitar o entendimento das pessoas do que efetivamente poderia ser aquilo, mas era o que tinha. Tive o primeiro contato com o primeiro VR comercialmente no mercado, com sensores, que era o HTC Vive, em 2016. Eu não tinha um computador que tocava ele, juntei tudo que eu tinha ali na época, consegui comprar uma máquina ali na Santa Efigênia, para tocar aquele óculos. E aí, o dia que ele chegou, também importado, conectei e a euforia foi gigantesca. Porque realmente já era primeira versão, first generation também, era Microsoft com HTC ali, enfim. E ali realmente esse momento de euforia, eu falei, cara, isso aqui vai explodir, isso aqui vai ser um negócio, ele realmente te tirava de uma realidade 100% virtual, né, o HTC Vive, mas já era um impacto, para quem nunca tinha visto, era um impacto, era outro nível o negócio. E comecei a usar com certa frequência, e eu parei de usar, por uma razão que vai conectar com a grande diferença para mim, da Apple ter entrado no circuito e fazendo um fast forward gigantesco de 16, 8 anos à frente, com esse primeiro contato, né? Tive ali no anúncio em junho do Apple, do Vision Pro, Day Zero, estava lá no momento da pre-ordem, até falei para o Thomas, né? Porra, será que o Derek não quer também? Que eu vou conseguir essa porra, que eu vou estar no minuto 1 ali, velho. Deu certo, enfim. Qual foi o motivo pelo qual eu deixei de usar o Vive no meu dia a dia e de forma constante e que o Vision Pro muda completamente isso? O Vive focava num nicho de experiência virtual e game. Isso é limitado, né, de certa forma, principalmente para quem precisa trabalhar, né? Você tem a vida para tocar, meu amigo. Jogar, vem filho, vem não sei o que, você definitivamente não consegue mais absorver aquilo no seu dia a dia, por mais legal que seja. E eu começava a me questionar, porra, faz um mês que eu não ligo o Vive, o porquê disso, e eu cheguei nessa conclusão. E para mim essa é uma dos grandes impactos, e aí vem toda a enxurrada, veio a Oculus Rift em seguida, mais recentemente a Meta investindo brutalmente no Quest, que fez um produto bom inclusive, mas para mim o divisor de águas que a Apple traz
é uma primeira geração, quem não usou ainda, use, mas entenda que assim como foi o primeiro iPhone, que nem 3G tinha, não tinha App Store, você não conseguia nem deletar um aplicativo que vinha nativo, o Vision Pro ele também tem a mesma característica, mas qual é a diferença principal? Ele vai na produtividade. Eu uso ele 8 horas seguidas, trabalhando, e consigo produzir com uma velocidade gigantesca que eu não consigo num contexto em que eu uso iPad diariamente, conectado num computador e tudo mais. A forma como eu estou usando para trabalhar muda o jogo. Faz com que eu, de fato, me conecte com esse dispositivo. E aí, para mim, mais um motivo da Apple ter entrado e ser um divisor de águas, ela quebra um elemento necessário para algo escalar, para algo se tornar viral, né? Não vai ser essa a primeira geração, ainda muito cara, cheia de alguns problemas e tal, mas as próximas. Mas o que é o ecossistema em torno disso? Que eu vou chamar de network effect. O mesmo que faz o Uber ficar de pé, você tem esse problema quando você tem um mercado de VR que é extremamente difícil de ser construído, concebido, mas uma vez feito, e agora a gente começa a ver isso, a enxurrada de aplicações, né, de aplicativos, de empresas grandes, empresas pequenas e desenvolvedores de fundo de quintal, injetando aplicativos com custos ali dentro disso, você está mudando o jogo, né? Ou seja, o que vinha primeiro? As pessoas usando ou a falta de aplicativo que não fazia as pessoas usarem? Então, essa discussão, eu entendo que ao entrar Apple na brincadeira e fazer com que você tenha outras razões de utilizar, simplesmente usando um Slack, usando um Fantástico, que é o calendário que eu uso, e estou com o Teams ali ligado de um lado, o Meeting do outro, e o pau quebrando e tudo mais funcionando, eu entendo que esse é o game changer da pegada, né? Então, isso para mim, vou voltar aqui para a gente conversar um pouco mais, mas isso para mim é, de fato, a grande mudança que acontece agora. Vai ser fácil e rápida? Não. O ser humano, a gente fala muito de mudança, mas o ser humano ele não é tão facilmente adaptado à mudança assim. Ele não gosta de mudar tão fácil, principalmente mudanças revolucionárias, que é esse caso. O jeito de usar é completamente diferente do que a gente está acostumado. Não é incremental. Então, assim, e eu diria, o mesmo motivo pelo qual hoje o nosso teclado é layout QWERTY, né? Eu acho que pouca gente conhece a razão por ser QWERTY no teclado. É interessantíssimo a história por trás. Máquinas de datilografar, quando foram concebidas, elas travavam quando você digitava duas teclas próximas, quase ao mesmo tempo, de forma rápida. Então, para que travasse menos, eles fizeram essa distribuição de layout, onde palavras que se repetiam mais, de forma próxima, ficassem distantes entre si. Qual é o problema disso? Você digita mais lentamente. Qual é a vantagem? Trava menos, no final das contas, digitou mais. Inventaram uma solução para isso, e veio depois o teclado digital e etc. E aí veio o lobby de toda a indústria, falando, você está louco, velho. Desenvolveram aqui, esse layout de tecla você digita 2 vezes mais rápido. Não, mas eu sei digitar nesse QWERTY aqui. Então não mexe não inventa outra coisa não, põe o QWERTY nesse digital. E o QWERTY está até hoje no nosso celular. É incrível, né? Mas isso nos mostra a dificuldade que o ser humano tem de fato, abraçar coisas novas. Mas eu acho que é inevitável, né? Só realmente falta esse chamativo. Ainda é muito caro. Mesmo para o americano, $4.000 é caro. O brasileiro nem se fala. Mas é a primeira geração, de novo. Eu acho que as próximas agora elas vão vir acertando uma série de dificuldades que essa nos trouxe, mas já com um ecossistema muito maior, com uma Nitya da vida, desenvolvendo e permitindo com que pessoas cada vez mais facilmente consigam desenvolver novos conteúdos para dentro disso. E aí, aproveitando as várias deixas que você deu para a infraestrutura da Nitya, quando estávamos viajando, né, o Pedro e eu, nós fomos juntos para o Oriente Médio. E foi muito bacana. A gente tive a oportunidade de conhecer o Pedro melhor, foi uma viagem intensa pra caramba, muito relacionamento. E aí você conversa sobre o que é a Nitya, o que vai fazer a Nitya. Mas eu queria, Pedro, de repente aproveitar, porque a gente teve várias conclusões na viagem super bacanas, e é muito difícil de aterrissar isso
em produto e entregar esse crescimento que a gente vai ver, que o Reginaldo bem descreveu, que é um monte de aplicações vão surgir, um monte de empresas ficarão interessadas. Fala um pouco mais de como você vê a Anitia se posicionando, né, nesse período cambriano de produção de ambientes imersivos que a gente vai ver. Legal. Então, como você falou, Ginaldo, essa questão... A Anitia ela é construída em cima de uma engine de jogos, né? Ela é uma engine de jogos, só que ela está adaptada para criadores. O que a gente quer dizer com isso? Hoje em dia, para você criar uma experiência imersiva ou para você criar um aplicativo imersivo, muito provavelmente você vai precisar de uma engine de jogos que processa a física, toda essa questão 3D. No mercado existe a Unity, que tem quase 60% do mercado, que é tipo uma empresa bem grande, e tem a Unreal, que é muito high fidelity, e tem mais ou menos 13% do mercado. E aí você tem uma terceira que está crescendo muito, que chama Godot. E o Godot é uma plataforma que foi criada por 2 argentinos há mais ou menos 14 anos atrás, e ela é totalmente open source. Então, a gente, primeiramente, nesse contexto técnico, a gente fez uma pesquisa. O que era a questão? Quando a gente entendeu que isso ia ser o futuro, a gente pensou, como é que você vai criar aplicativos no futuro? Então, a gente entendeu que Unity e Unreal, que eram os óbvios ali, eles eram muito pesados e acabavam gastando muita memória, muita bateria, etc. E tal. E eles precisavam de developers para você criar o conteúdo dentro deles. Então, a gente achou essa comunidade Godot, que é a comunidade que cresce mais rápido no mundo de game, é o projeto mais ativo no GitHub, e é o maior projeto open source do mundo por colaboradores individuais. Quer dizer, você tem, por exemplo, o Godot 4.3.2, que lançou em novembro, já tem até hoje 780 mil downloads, entendeu? Isso foi uma coisa que lançou no final de novembro. Então, está crescendo muito rápido. E a gente olhou essa comunidade open source, não tem muito capital ainda nessa comunidade, então a gente começou a conversar com eles. E aí a gente conseguiu trazer o cofundador desse engine para o nosso board. E aí, com o tempo, a gente começou a desenvolver, e a gente trouxe ele para ser o nosso cofundador e CTO. Então, a gente está dentro de uma comunidade que está crescendo muito e que já abaixa a barreira de entrada para developers. Mas o que a gente pensou? A gente falou, não, para isso ficar algo que o mercado que possa escalar sem fim, o cara que cria, o criador, o cara que imagina uma nova aplicação, ele não é a pessoa que vai ficar querendo um developer para mediar a imaginação dele. Então, a gente falou, precisa ter uma maneira de se criar, e aí acho que a gente pode dar uma referência que a gente se vê muito como tipo uma plataforma de montar o website, mais 3D, mais plus Zapier, né? Plus Zapier, eu não sei se você conhece o Zapier, é tipo aquela plataforma que você conecta todos os APIs. Então, para a gente é muito importante, porque o que a gente vê? Que, na verdade, criar aplicações não é só você criar coisas novas, é você trazer um novo sentido para coisas já existentes num formato novo. E para isso você tem que conectar a outros tipos de plataforma. Então, isso que a gente vê é o nosso papel, né? É tirar o código e fazer com que você tenha um novo sentido conectando outros aplicativos e criando coisas. Agora, só para aterrizar um pouco isso, porque fica muito na nuvem, eu acho que, por exemplo, no setor industrial, para qualquer empresa que tem treino, isso é muito importante, né? Você vai entrar, a gente acabou de conversar, na fábrica, como é que você entende a fábrica? Ou, imagina quando você vai no mecânico do seu carro quebrou, você vai no mecânico, você não entende nada, o mecânico vai te falar o que ele quiser e você vai pagar. Agora, imagina se você tem um aplicativo que conecta com sensores do carro e vai lá e lê os sensores do carro, você bota um óculinho ali e você vai entender onde está piscando, onde o sensor está falando o que está quebrado, você fala, testa isso, 1, 2, 3, se você não conseguir resolver, você vai para o mecânico. O mecânico pode te enganar muito menos, ou existem tantos aplicativos que eu poderia falar até amanhã, mas não é o propósito aqui. Eu imagino um mundo que você vai programar um chão de fábrica na Anitia e você vai embarcar a inteligência da Cognitive.
Faz sentido? Claro que faz, claro que faz. Eu diria até que trabalhos mais braçais, assim, eu diria, eles tendem a acabar. A gente conversa muito sobre isso, né? O declínio demográfico, né? Enfim, todo o futuro que a gente espera. Que até você falou mais cedo, pô, o pessoal está com medo dessas tecnologias aí e tal. Eu falo, galera, vocês têm que enxergar o negócio como salvação. Tem mais pessoas da nossa idade do que de 4 anos de idade no Brasil, né? O pessoal está vivendo 100 anos aí, vai faltar gente para produzir o negócio. Então, ou seja, as pessoas estão sendo conduzidas para um contexto diferente de sociedade, de como lidar e se relacionar com serviços. Então, além desse exemplo, o que vai ser do mercado de saúde? Que hoje, convenhamos, fazer uma consulta remota é complicadíssimo, né? Não é a mesma coisa, não tem jeito. O que é a área da educação? Que é incrível também, né, a gente pensar. A sala de aula é a mesma sala de aula de 80 anos atrás. É impressionante a gente parar e pensar nisso. É surreal. Para mim, essa computação espacial e isso da forma como está vindo é onde efetivamente vai haver uma mudança drástica também. Entretenimento. O cinema, como a gente conhece, depois tem uma das experiências imersivas ali que já vem embarcado no Vision Pro, tem o Prehistoric, né, que é 180 graus. Depois que você assiste o negócio, você sai, você olha para a televisão e fala, meu Deus, que 1950 é isso aqui. Experiências de entretenimento, elas definitivamente, o que a gente conhece hoje, cinema, essas coisas, deixa de existir completamente, né? Então, os impactos, eles estão vindo aí. E eles vêm travado ainda. Existem alguns elementos nesse hardware que ainda são limitadores. Bateria é definitivamente uma delas. A Apple tomou uma decisão. O pessoal fala, pô, mas um negócio pendurado ali e tal. Era lá em cima da cabeça, né? Mas armazenamento de energia ainda é um gargalo para qualquer coisa, não só para o óculos, para celular, para carro, para enfim, qualquer outra coisa. Ainda há limitações de hardware, por mais que os caras tenham feito um push the boundary fantástico para algumas coisas, para quem não usou, você olha para onde você quer e você faz assim, você pinça com o dedo e o negócio te obedece com uma precisão mágica. É mágico, o uso é mágico, né, definitivamente. Então, eu acho que a Apple fez o trabalho dela. Colocou no mercado, está atraindo uma série de olhares. Às vezes o pessoal se questiona, pô, mas por que não tem ainda o Netflix dentro do aplicativo, né? São outras razões, são razões políticas, né? A Netflix briga com a Apple porque ela come 30% ali na loja da assinatura, então os caras têm rixa, e aí, né, vão ficar um pouco de fora até efetivamente o negócio engrenar. Mas eu que estou usando no dia a dia, eu posso afirmar para vocês de forma categórica que criou-se uma nova onda de desenvolvedores de experiências imersivas, de aplicações imersivas. Todos os dias, e aí eu estou dentro dos fóruns, lá onde o pessoal está discutindo, eu vejo as novidades e fica muito claro para mim que essa onda, agora ela começa a tomar corpo. Tem hardware ainda para evoluir, tem muita gente aqui que vai conseguir usar efetivamente só quando o negócio estiver menorzinho, tipo um Ray-Ban efetivamente no nosso rosto, mas essa vai ser a cauda longa. Até lá, muita coisa efetivamente vai mudar. Ainda existe uma questão social, eu não uso um pouco mais do que eu gostaria de usar, porque é estranho ainda, né? Você olha ali o corredor, você vê o cara passando com um trambolho daquele na cabeça, ainda é o termo que a gente usa em inglês, awkward, é estranho aquele negócio, você não se sente tão bem assim, né? Vai normalizar um pouco, dentro do escritório eu evito ficar usando ali no cubo, o pessoal passa, primeiro que o pessoal fica perguntando um atrás do outro, que até atrapalha. Mas eu acho que isso aos poucos agora vai se normalizando. Vão surgir agora, vem na onda de toda essa tecnologia que a Apple desenvolveu. Vem outras empresas atrás, opa, descobri como é que faz agora, vou fazer também. Então a competição vem batendo, o ecossistema vai crescendo e definitivamente é um caminho sem volta, na minha opinião. E não é só minha, na verdade, né? Um dos últimos vídeos de Steve Jobs era ele falando exatamente isso. Era ele prevendo, lá em 2009, onde a tecnologia ia definitivamente pousar. E ele descreve o óculos nessa entrevista. Ele basicamente fala, é ali onde nós, como interface humana, vamos chegar, e dali para frente é só para frente mesmo. Né? Isso aí.
Você quer comentar? Não, eu só queria dizer que a gente fala muito que é a última interface do computador, né? A gente começou ali no tecladão, no computador, com a telona, e foi para o celular. E imersivo, você integrando o computador no dia a dia, isso aí é você... É claro, vai ter Neuralink também, vão ter essas coisas Sim, conectadas. aí, mas são duas versões, diferentes, né? exatamente. Você tem o que está invasivo e coloca dentro do seu cérebro, ou você usa um óculos para fazer... Mas, de qualquer jeito, a interface é a mesma. Sim. Ela está trazendo o 3D e o digital para o seu dia a dia e para qualquer coisa. Exatamente. E para a gente visualizar a experiência imersiva, viajar de classe econômica vai ficar muito mais agradável. Definitivamente. E aí você vai sentar no avião, vai ver uma galera usando o óculos e vai falar assim, é um bando de gente bizarra ou é um bando de gente que está muito mais confortável do que eu, porque a indução cerebral é muito mais agradável. Mas aí, tentando pegar esses últimos 4 minutos e meio, eu vou construir uma ponte aqui meio radical. Quem olha para blockchain e quem olha para realidades imersivas tem muito em comum. Vocês conseguem fazer um brainstorm aqui de 2 minutos, Pedro? Como é que você vê essa ponte nascendo entre blockchain e realidades imersivas? Por que isso é tão importante no meio geek? Assim, para mim, existem 3 tecnologias que são fundamentais, ou 2 tecnologias que são fundamentais para justificar o blockchain. Que você tem essa coisa imersiva e você traz a internet, você traz a tecnologia, né, para dentro de tudo, e você tem a inteligência artificial. A inteligência artificial, o que ela faz? Ela faz com que a gente possa criar qualquer conteúdo muito fácil e você pode fake qualquer conteúdo muito fácil. Então, basicamente, a gente vai viver num mundo totalmente imersivo, onde você vai ver um monte de coisa, você vai se comunicar com o Jacobo ali, e de repente, daqui a pouco, você não sabe se é o Jacobo ou é um AI que está fazendo para o Jacobo para eu mandar um pix para ele, entendeu? Não vamos saber. Isso está muito perto. Então, como a gente está muito perto de... Né, um monte de gente caindo em truque aí, de gente ligando, que a filha liga no telefone, o cara faz a transferência porque não sabe mais de onde é. O que acontece? Eu acho que o blockchain ele vai vir como uma maneira de você saber... esse conteúdo vem do Jacobo aqui, está certificado de onde vem. Então, acho que para essa nova revolução, onde as coisas digitais viram parte do nosso dia a dia e viram parte da realidade, a gente precisa de um novo sistema legal e de certificação do que são essas coisas, de onde elas vêm e se você pode confiar nelas. Então, eu acho que nesse momento o blockchain acaba se justificando muito. Porque eu estou seguindo o blockchain desde 2011 e... realmente, em muitas horas eu tenho muita dificuldade de justificar, assim, mas eu acho que com inteligência artificial isso vira óbvio, assim, que isso faz muito sentido. Eu acho que a intersecção entre eles é exatamente essa, da validação. Hoje, definitivamente, é uma dificuldade gigantesca em você separar o que é fake e o que é real, gigantesca, e é daqui para pior. Então, na intersecção das tecnologias, eu diria que esse é o ponto principal. Agora, o blockchain em si, eu sou até suspeito para falar, que a gente conversa bastante, né? Principalmente no que a gente chama de smart contracts. E o Bitcoin em si, né? Apesar de existirem uma variação muito grande de moedas, mas o Bitcoin em si, e eu também estou mergulhado nisso há mais de uma década, estudando, me arrependo de não ter comprado mais no passado, né? Principalmente agora, apesar assim que eu não venderia, né? Porque a gente fala, Bitcoin você só compra, você não vende. Mas para mim o impacto da blockchain, e aí eu vou trazer para o termo Bitcoin, que é dos usos da blockchain, é disruptivo do ponto de vista da sociedade, minha opinião, né? Eu diria que o Bitcoin ele é o colateral supremo, principalmente no contexto em que a gente tem moedas fiduciárias cada vez mais desvalorizadas, a gente tem guerras iminentes que podem acontecer a qualquer momento e a gente não sabe o que vai acontecer, se vai para um lado, se vai para o outro. A condição Bitcoin, a gênese do Bitcoin, como ele é utilizado hoje, e o que a gente vê entrando, um BlackRock entrando, um MicroStrategy pegando dinheiro emprestado para comprar, para mim deixa muito claro que
a blockchain é definitivamente uma das maiores invenções da humanidade nos últimos tempos, definitivamente. A beleza está na simplicidade. E aproveitando esses últimos 30 segundos para ser pontual, um dos conceitos que eu acho maravilhosos é o conceito Zero Trust. Você precisa de zero confiança na contraparte para saber que a operação está viabilizada, acontecendo na sua direção. Então, o conceito Zero Trust, ele é um grande viabilizador de realidades imersivas. A conjunção da inteligência artificial nisso entra como propulsor. Mas, assim, se a gente olhar de uma forma bem nativa, quando você vê um objeto num óculos desses, como é que você sabe que aquilo é um objeto que está tangibilizado por alguém que trouxe aquele objeto? Porque na vida real, todos os objetos têm um ownership. A cadeira onde vocês estão sentados, ela tem um dono. O contrato em cima dessa cadeira, ele existe. Mas no mundo virtual, a gente tem muita dificuldade de viabilizar esse ownership, né? Então, quando a gente fala de experiências imersivas, para que você viabilize esse mesmo entendimento real que a gente tem de ownership, você precisa de um protocolo que permita você fazer esse trâmite Zero Trust. Então, bom, queria finalizar aí agradecendo vocês. Acabou que foi pouco tempo, a discussão é sempre boa quando a gente fala de realidades imersivas. Aqui no Brasil, a gente tem pouca gente que entende mais do que os dois. Como vocês bem viram, né, a Cognitive tem essa inserção de chão de fábrica, que ela virtualiza ali, é um digital twin, de certa forma. Sim. Né, assim, não é aquele que você roda no espaço e olha. Focado na gestão da produção. Focado de uma forma na geral, gestão dos equipamentos. E o Pedro está vindo com uma visão absolutamente disruptiva, né? A minha forma de ver, ele está hoje criando um dos protocolos que vai fazer face aos grandes desenvolvedores de realidades imersivas. Então, quando ele fala que a Nietzsche é um fork de Godot, acho que essa frase ela é poderosa para quem entende um pouco dessas tecnologias, e ele está num caminho muito acertado, e a gente vai ter muita coisa legal pela frente. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado. Valeu, Derek. Obrigado, Valeu pessoal. mesmo. Obrigado a Valeu. vocês todos.